volta com Ação Nacional, que hoje está falando com o coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios APTA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o senhor Orlando Melo de Castro. Bom, para falar um pouquinho sobre essa questão do bem-estar e qualidade de vida no campo, o que isso implica, senhor Orlando? Eu acho que a vida no campo melhorou muito, né? Por uma série de fatores que nós já comentamos, né? Então, de uma época que você não tinha energia elétrica, água no poço, que tinha que tirar no balde. Hoje você tem água no poço sim, mas com água encanada, com motobomba, tem energia elétrica, tem telefonia, tem, enfim, uma série de facilidades que é quase compatíveis àquela que você tem na área urbana, né? Mas acho que não é só isso, essa qualidade de vida implica em você ter uma agricultura facilitada por conta das tecnologias que nós já comentamos, né? Facilitou, o produzir ficou mais fácil, né? Mas também hoje há uma pressão do próprio mercado consumidor, de quem consome, dos órgãos técnicos, né, de fiscalização e tal, para que se produza também com qualidade, né? Então, o que isso implica? No uso correto de defensivos, uso de equipamentos de proteção, né? Porque não é muito longe no tempo aí as intoxicações de produtores a utilizar aplicação de defensivos sem nenhum equipamento de proteção. E lá vinham as intoxicações, muitas vezes mortes, né, de produtores por conta disso. Então, isso foi sendo eliminado, com muito trabalho educacional, ensino desses profissionais que trabalham no campo, né, equipamentos de proteção chamados EPIs, que ele tem que utilizar a usar um produto. A toxicidade dos produtos também diminuiu muito, né? E uma vertente nova, que a gente agora vem trabalhando mais e oferecendo mais opções, que é, por exemplo, o controle de pragas e doenças com o que a gente chama de controle biológico, né? Que você utiliza determinados ou insetos ou fungos, enfim, para controlar as pragas prejudiciais a uma lavoura, pragas ou doenças, né? Além do próprio melhoramento genético, que avançou muito, né? Então, o Instituto Agronômico, por exemplo, que é da Secretaria da Agricultura, o nosso instituto aqui de Campinas, tem investido muito no desenvolvimento de variedades naturalmente resistentes a determinadas pragas, a determinadas doenças, como, por exemplo, o feijão, né, que tem variedades recentes com resistência natural, né, por conta do melhoramento, às principais doenças da cultura. Isso implica em quem você usar ou não usar determinados defensivos, né? Você tem produtos também mais eficientes no uso de água. Então você pode diminuir irrigação, volta aí a história da questão da crise hídrica, sim, de termos variedades mais tolerantes ou resistentes à seca, de modo que você possa usar menos água, né? Isso é fundamental e essa é uma linha que a gente vem atuando. Então, esse conjunto de coisas é que permite você ter qualidade de vida melhor de quem produz e qualidade de vida melhor também de quem consome aquele produto que vem da agricultura. Sem dúvida. E olha, e por falar nessa qualidade de vida, a nossa equipe de reportagem vai nos mostrar um exemplo que deu certo nessa questão da agricultura. Confira. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor. Algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Dados do Censo Demográfico de 2010 revelam que entre 2015 e 2010 aumentou a chamada migração de retorno dentro do país. Segundo especialistas, o movimento é a prova que as grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro estão saturadas. E o atrativo agora são as pequenas e médias cidades que estão chamando de volta a sua população. São várias histórias de migração da cidade para o campo e uma delas está aqui em Valinhos, São Paulo, e você vai conhecer hoje. Tudo bom, seu Teru? Prazer. Teru nasceu no campo e, assim como outros, optou por estudar na cidade. Porém, a necessidade de ajudar a família o trouxe de volta, mas deixar para trás o conforto da cidade não foi um problema para ele. Bom, na verdade eu já nasci no campo, né? E depois a gente foi estudando, e me formei como analista de sistemas e comecei a fazer estágio numa empresa em Campinas.
Só que o meu pai ficou sozinho aqui, precisava de mais alguém para auxiliar ele. Eu resolvi voltar para o campo, ajudar ele e hoje estou aqui praticamente como proprietário do sítio e não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. Teru trabalha árduo nas plantações de goiaba e diz que apesar da rotina pesada, leva uma vida tranquila. A gente tem alguns estresses também, mas é um estresse diferente de quando você trabalha numa empresa, né? Mas vale a pena, viu? Pode ser muito mais tranquilo, sossegado, espaço, você caminha o dia todo, é uma vida bastante diferente. E depois de viver tanto tempo longe do trânsito e da correria, pergunto se Teru voltaria a viver nas grandes cidades. Olha, talvez eu até iria, né? Mas eu não sei se eu ia acostumar, tá? Porque a gente está acostumado com liberdade, espaço, né? E a vida na cidade, dentro de um apartamento ou dentro de uma casa na cidade, eu não sei se eu ia acostumar. Números registram que existem muitas pessoas como Teru. Só em São Paulo, em torno de 206 mil pessoas voltaram para a cidade natal. O Paraná, em número absoluto, é o quarto estado que mais registrou a migração de retorno. Foram cerca de 95 mil pessoas. Minas Gerais e Bahia são os outros dois estados que se destacam, com 133 e 104 mil pessoas, respectivamente. Bom, Orlando, esses são exemplos que a gente estava falando aqui agora e a gente pôde acompanhar aí de um dos agricultores que também vive essa qualidade de vida. Mas além disso que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar esse VT, nós estávamos falando da questão do uso do agrotóxico na lavoura, que diminuiu muito. O próprio consumidor vem exigindo, né, do produtor rural uma melhor qualidade dos produtos, né? Sem dúvida. O consumidor ele dá o balizamento do que produzir, né? Hoje as informações circulam muito rápido, né? O consumidor está preocupado com a qualidade do que ele consome. Nós temos pesquisas feitas pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, junto com a Fiesp, em mercado, pesquisa feita nas grandes capitais, nas grandes cidades, melhor dizendo, e que mostram muito isso. Quer dizer, o consumidor hoje está muito preocupado com a qualidade do que ele consome, não só para si, como para os seus filhos. Porque ele sabe que isso vai refletir na qualidade de vida, na saúde dele futuro, né? Então ele está preocupado com a sustentabilidade de como aquilo é produzido, questão de impacto ambiental, da saudabilidade, é um termo mais recente, né? Quer dizer, do alimento mais saudável também. Mais saudável assim, sem resíduos, quer dizer, não é proibir o uso do defensivo, que muitas vezes é necessário e precisa para combater, como nós consumimos um medicamento, um remédio para alguma doença que nós temos, né? Mas também de que aquilo não tenha resíduos, ou se possível que não tenha utilizado agroquímicos ou agrotóxicos, ou o nome que venha a se dar. Isso é muito importante. Então isso está refletindo no campo, de como produzir, e reflete também nas nossas pesquisas. Nós temos que gerar produtos, né, cultivares ou sistemas de produção para essa situação, né? E isso faz parte da evolução. Então o agricultor tem que estar antenado nisso, porque hoje você começa a ter, inclusive, para determinados produtos, no Brasil ainda é muito incipiente, mas a chamada rastreabilidade, em que você vai no mercado no Japão, você tem um leitor de barras no pacote de alface que você passa num leitor. Sim. E aparece a fotografia de quem produziu aquela alface, com todas as informações, né? Com o histórico do que ele utilizou naquilo. Quer dizer, nós vamos chegar a isso também, não tenha dúvida. Agora, por isso que nós temos que desenvolver tecnologias para essa situação. Nós falamos de controle biológico, né? Esse é um mecanismo, porque você usa produtos naturais que não têm impacto, né, para controlar pragas e doenças, né? Você tem que respeitar os períodos de carência. Usou um defensivo, ele tem um período X de carência até que possa ser consumido, né? E outra vertente que vem crescendo muito, que era uma coisa de meio poeta, né, que alguns falavam há muitos anos atrás, que é a agricultura orgânica, que é a agricultura sem utilização de produtos químicos de qualquer natureza, que vem num crescente muito grande. Em qualquer supermercado hoje que você entra, você tem lá uma parte com vários produtos de origem orgânica,
né? Em que os supermercados, as cadeias, têm muitas vezes feito contratos com produtores para produzir e atender aquilo, que exige, tem toda uma lista de procedimentos que ele tem que seguir, né? Então isso é um crescente, em que ainda tem um preço acima do convencional, mas que essa diferença já diminuiu por conta de muitas tecnologias disponíveis e para muitos produtos, até produtos de origem animal, né? Que tem esse apelo do orgânico e que tem a sua questão de saudabilidade. A questão também do turismo rural tem beneficiado tem. Esse lado? Isso é... Aqui na região de Valinhos, que o pessoal que nos assiste, né, pelo Brasil afora, aqui na região de Valinhos tem um circuito das frutas, né? Que envolve a cidade de Vinhedo, Valinhos, entre outros, Jundiaí, se não me engano. Exato. Esse foi um trabalho que a gente começou com a região, eu falo gente, Secretaria da Agricultura, os nossos institutos, a CAT, que é o órgão de assistência técnica, né? De organizar os produtores nesse sentido. Porque você está numa região próxima a grandes aglomerados urbanos, Campinas, ficando aqui na região de Valinhos, como você citou, São Paulo, Jundiaí, a proximidade com os grandes centros urbanos que muitas vezes as pessoas têm interesse em conhecer, então, mas só que precisa se organizar, né? Organizar para receber essas pessoas, não é simplesmente chegar lá na propriedade e comprar a uva, a fruta que tiver, às vezes um vinho que ele produziu ali na propriedade, né? Ele tem que receber bem, oferecer um lanche, um almoço, ter um espaço para isso. Isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles vêm fazendo isso muitíssimo bem, né? Talvez seja os estados onde isso mais avançou e está num nível muito bom. Então, aqui vem evoluindo nesse sentido também, porque é uma forma também do produtor agregar renda à atividade dele, quer dizer, ele tem lá a sua propriedade muito bem arrumada, em que, em função da época, vender direto para o consumidor, vende direto, exatamente. Exatamente. Isso é interessante para que o urbano, né, entenda da onde que sai um cacho de uva, da onde que sai um figo, né, da onde como é, um vinho, mas aqui, olha, é essa uva que produziu esse vinho, que gerou esse vinho. Quer dizer, o urbano precisa voltar um pouco a isso, para que ele também crie respeito, né, e reverencia quem produz, como é muito comum na Europa. A gente vê isso, quer dizer, a valorização que o produtor rural tem em países como a França, a Espanha, a Alemanha, é muito grande, quer dizer, porque ele que talvez isso venha por conta da guerra, né? Na Segunda Guerra, onde praticamente não se produzia nada. Então foram aqueles produtores que começaram, vamos produzir e gerar comida para a cidade, né? Para o sustento de quase todas destruídas, né? E aqui nós temos que fazer isso também. Quer dizer, o leite não sai de uma caixinha. Ele sai de uma vaca produziu aquele leite. Foi tratada, alimentada para produzir aquele leite. E às vezes as crianças não têm essa associação, né? Então perderam. Bom, esse é o Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique com a gente.